revelando Cristo à cidade. O tesouro é escondido para a cidade. Isso só é possível quando ele cresce na nossa vida e quando a gente diminui. Ele precisa crescer na nossa vida. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Albeni. Me congrego aqui, mas não sou daqui, sou cidadão do céu. Amém? Estou aqui para servi-los, para serviços leves. Não carrego peso desde o dia que aceitei Jesus. Amém? O jugo é suave e o seu fardo é leve. Amém? A palavra de Deus diz em João 8:12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E aí Mateus 5:14 ele mesmo também diz: vocês são a luz do mundo. Ou seja, continuem o que eu comecei. Então Deus transfere uma responsabilidade para nós. E Deus, ele quer ser Deus através da minha e da sua vida. Amém? Então nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E eu queria que a gente lesse junto esse tema. Vamos lá, 1, 2, 3. Tesouro escondido. Amém. Tesouro não tem a ver com preço, tem a ver com valor. Tem um autor de uma frase que diz: tudo que tem valor não tem preço, e tudo que tem preço não tem valor. E esse foi o erro do diabo, colocar um preço em nós. Jesus, conhecendo o nosso valor, foi lá e pagou o preço. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 44 vai dizer: também o reino dos céus, o reino dos céus é semelhante, é parecido, é como um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Esse tesouro, ele estava escondido no campo, e o homem achou, também escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra. Aqui tem a ver com preço, aquele campo. Amém? Aí eu vou para Mateus 6:21. Vocês conhecem, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Bom, primeiro, se eu quero revelar Jesus para minha casa, para minha cidade, primeiro ponto, ele tem que ser o meu tesouro. Vamos repetir? Ele tem que ser o meu tesouro. Se eu quero revelar Jesus para os meus amigos, para minha casa, para minha cidade, ele tem que ser o meu tesouro. Onde está o seu tesouro? Para quem você vive? Qual é a finalidade da tua vida? Ajuntar tesouros na terra, nome, posse, títulos? Ou você ajunta tesouro no céu? Porque onde está o teu tesouro, meta, sonho, anseio, projeto, ali está o teu coração. Agora olha só, o olho revela o desejo do teu coração, e o coração revela o teu tesouro. Eu pergunto: onde estão os teus olhos? Onde eles estão fixos? O que ele deseja, o que ele almeja? Porque onde os teus olhos estão fixos, ali está o teu tesouro. E onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que isso tem a ver com Cristo? Albeni, o que isso tem a ver com Cristo? Tem tudo a ver em revelar Jesus para a cidade, porque a Bíblia aponta para Cristo como sendo o meu e o seu tesouro. Então, onde está o meu coração? Ali está o meu tesouro. E onde está o meu coração? Onde estão os meus olhos? Se os meus olhos estão em Cristo, lá está o meu coração. Logo, Cristo é o meu tesouro. Se eu quero revelar Cristo para a minha cidade, para a minha casa, para os meus amigos, segundo ponto, você precisa conhecer Ele. Você precisa querer conhecer esse Deus. Agora, como é que você vai conhecer uma pessoa que você não fala com ela, que você não interage com ela, que você não fala para ela de você e não ouve ela? Isso tem a ver com oração. E aí Salmos 105, verso 4 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não é só uma vez, não é só no domingo, não é só nessa campanha de 15 dias de oração, é continuamente. Salmos 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. E a gente prova a Deus por meio das labutas do dia a dia, mas por meio de transcendência. Oração é algo transcendental, porque tu conversa com alguém que tu não está vendo, tu exerce a tua fé. Salmos 27, verso 4, são salmos que eu gosto, por isso eu fui anotando para me falar. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, ou seja, eu não vou ficar sentado esperando.
eu a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então perceba que aprender vem depois de contemplar. Quem não contempla não aprende. Quem não contempla não proclama, só reclama. Jeremias 9:23 vai dizer: não se glorie o sábio. Bora junto, vocês conhecem esse. Coloca aí, 1, 2, 3, todo mundo. Continua. Que me agrada, diz o Senhor. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber o que eu faço. Porque até que eu não conheça a Deus, eu não sei quem Ele é, o que Ele faz. A realização de Deus, para mim e para você, está na sua descoberta. Não que a gente muda quem Deus é, porque Ele não muda, a gente sabe disso, mas Ele se move. Bom, então, eu preciso conhecer esse Deus. Essa é a glória de todo homem. Essa é a glória de todo pregador, de todo homem de Deus, de todo cristão que crê em Jesus como nosso Senhor, em um Deus soberano, é conhecer o seu Senhor. Inclusive a nossa identidade está em conhecer o Senhor. Então nós precisamos realmente ter o anseio de conhecer o Senhor. Todavia Filipe, ele não entendeu Jesus como Pai. E aí ele faz uma pergunta inocente, né? Dizendo para Jesus: mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele errou que Jesus era o Pai, ele errou, né? Ele não sabia, ele não teve a revelação. Mas eu entendo que ali ele denuncia o desejo do coração dele. Tipo assim, ele não perguntou: Senhor, me mostra sinais que isso me basta. Senhor, me dá um carro que isso me basta. Senhor, me dá uma casa nova que isso me basta. Senhor, cura minhas doenças que isso me basta. Não, ele disse: Senhor, mostra-me o Pai. Tudo que eu quero é o Pai. Ele quis dizer: Deus na sua plenitude é suficiente. É tudo que eu preciso. Eu nunca esqueço de uma entrevista do Ronaldo Fenômeno. Eu falei uma vez aqui e eu nunca esqueço, veio na mente. Ele falou que ele daria toda a fortuna dele para voltar a jogar futebol. Porque o futebol é um bezerro de ouro de muitos, já foi meu, hoje não é mais. Mas muitos irmãos têm o futebol como bezerro de ouro. E ele falou isso: eu daria tudo para voltar novamente a jogar futebol como eu jogava na minha juventude. E aí meu Deus, será que a gente poderia dizer isso para o Senhor? Eu trocaria tudo, eu daria tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para mim ter o Senhor, para mim ter uma revelação de quem realmente Ele é na minha vida. Será que a gente teria essa coragem de orar para Deus? Senhor, eu faço tudo. Será que a gente está disposto para querer mais de Deus, para conhecer o Senhor? Então nós precisamos realmente pagar um preço. E eu me lembro da frase do pastor Eliezer na primeira segunda: o evangelismo requer 3 coisas, né? Que foi tempo, vida e dinheiro. É porque dinheiro representa parte de um tempo que você dedica a um serviço. E o tempo é parte da sua vida, né? Então Deus ele não quer muito da gente, Ele quer tudo. Se eu quero revelar Cristo para a minha cidade, para os meus amigos, para a minha casa, eu vou aqui para o terceiro ponto. Você precisa descobrir segredos do coração de Deus. Vamos embora junto? Você precisa descobrir segredos do coração de Deus. Tem a ver com o tesouro, né? O tema é revelando Cristo à cidade, o tesouro escondido. A palavra de Deus por si só já é um tesouro, né? Então você precisa descobrir. E descobrir tem a ver com buscar, tem a ver com pesquisar, inferir, analisar e pensar, coisa que muitos de vocês não querem fazer. Estou errado ou não? Então nós precisamos realmente descobrir segredos do coração de Deus, porque Deus ele não faz mágica, Ele nos deu um manual, nós precisamos refutar, nós precisamos meditar nessa palavra. E aí eu vou para o Salmo 25, verso 13, Davi pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele mesmo responde: a este lhe ensinará o caminho
que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. E aí vem o versículo principal. O segredo do Senhor, eu posso dizer, o tesouro do Senhor, são para aqueles que o temem. A este lhes fará saber a sua aliança. Bora repetir junto? Vou mudar o segredo do Senhor, eu vou dizer o tesouro. Todo mundo junto, 1, 2, 3. O tesouro do Senhor são para aqueles que o temem. A pergunta é: quem pode descobrir esse segredo, esse tesouro, para revelar para essa cidade, para pregar para essa cidade, para transmitir para essa cidade? Quem é? Quem busca. É para mim e para você. Ele quer revelar, Ele quer compartilhar o seu coração. Então, segundo esse texto aqui, não basta também só eu apenas buscar, eu preciso temer. Outra frase que o pastor Eliezer falou na segunda: quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus pergunta: para que você quer? Por exemplo, tem gente que quer poder de Deus, e aí Deus faz a pergunta: para quê? Para que você quer aquele carro novo? Para que você quer uma casa nova? Será que é só para mostrar para o vizinho? Só para ostentar? Então nós precisamos buscar Deus com temor. Para quê? Para não fazer besteira com o poder de Deus, com aquilo que Deus vai confiar. Porque Ele está dizendo: o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Agora, se Deus tem segredos e só conta para aqueles que o temem, será que Ele faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Se eu perguntar aqui: quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. E quem tem convicção que Deus te ama? Levanta a mão. Tem alguns que não têm convicção, beleza. Eu amo Ele, eu sei que Ele me ama, eu tenho essa convicção. Só que eu não quero só que Deus me ame. Eu quero que Deus confie a mim os seus segredos, o seu tesouro. Eu quero revelar Ele para a minha casa, para a minha cidade. Quero fazer isso. Então nós precisamos querer isso. Amém? Se eu quero revelar Cristo para a minha cidade, quarto ponto, eu preciso atrair a revelação. Pastor Evandro está aqui? Está ali, pastor Evandro, esse pastor de teologia. Eu tenho aprendido com o pastor Evandro que informação é uma coisa, revelação é outra. Vou dar um exemplo. Quando Jesus tem aquela cena, eu não me lembro agora o capítulo, o livro, mas é no Evangelho. Jesus chega e diz assim: o que eles dizem que eu sou? Jesus está pedindo uma informação. Aí ele chega: olha, uns falam que tu é profeta, uns falam que tu é Elias, outros falam que tu é isso, outros falam... E aí ele pergunta para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus agora quer uma revelação. E aí Pedro pula e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, informação é diferente de revelação. Então, eu preciso atrair a revelação. Agora, o que eu faço para atrair essa revelação do Evangelho, da Palavra de Deus para a minha vida, para me pregar ela, para me falar dela, para me transmitir ela? O que é que eu faço? Primeira coisa, reconheça as suas limitações. Bora repetir? Reconheça as suas limitações. Isaías disse o quê? Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Pedro disse o quê? O próprio Pedro disse o quê? Afasta-te de mim, porque sou homem pecador, reconhecendo quem ele era. Gideão disse o quê? Eu sou o menor, sai de perto de mim. Jeremias disse o quê? Eu sou uma criança. Moisés, todo mundo sabe que disse: eu sou gago, eu não sei falar. Eu me lembro sempre do pastor Cléo, que fala que ele teve dificuldade no começo com o público e tudo, e hoje é o nosso labareda de fogo. Então nós precisamos atrair essa revelação. E quanto mais negatividade eu confesso, quanto mais eu falo quem eu sou para Deus de fato, porque tem crente que, muitos de nós, às vezes a gente acha que engana Deus, chega aqui: oh Deus, tá? E aí a gente esquece que Deus sabe quem a gente é. Deus, Ele me conhece, mas você sabe quando é que Deus nos conhece? É quando você se conhece e diz quem você é para Ele. É por isso que Ele pergunta, por exemplo: Adão, cadê você? Ué, vai ver, Deus não sabia onde Adão estava. Na verdade Ele sabia, era Adão que não sabia onde ele estava. Então a gente precisa buscar uma revelação de quem Deus é, para a gente saber quem nós somos. A nossa identidade está na revelação de quem Deus é. Então, quanto mais eu confesso acerca das minhas mazelas, acerca daquilo que eu era ou que eu estou sendo, é porque eu quero tratamento, é porque eu quero mudança. E aí vocês conhecem que
Aquele que confessa e deixa alcança o quê? Geralmente quando a gente faz a consolidação 1 a 1, geralmente eu uso muito do meu testemunho falando quem eu era para a pessoa. A gente é tentado a contar só nossas vitórias, né? Mas às vezes Deus usa mais a gente contando as nossas derrotas, nossos fracassos do passado, do que passar uma transferência de super-homem. Então eu sempre gosto de fazer como fez Isaías, como Pedro fez, como Gideão fez. Então nós precisamos realmente ser transparente com Deus, né? Nós precisamos falar com Deus com transparência. Se nós queremos revelar esse tesouro que é Jesus para a nossa cidade, nós precisamos mudar alguns hábitos. Repete comigo, nós precisamos mudar alguns hábitos. Primeiro, você deve amar a Deus mais do que a sua própria vida. Repete comigo. Você deve amar a Deus mais do que a sua própria vida. Fazer igual os pastores, fala para alguém, diz assim: você deve amar a Deus mais do que a sua própria vida. Porque o que tem de crente que se auto-idolatra, o que tem de crente que se auto-ama, é um absurdo. Isso tem a ver com egoísmo. Todos nós temos isso. Todos nós somos tentados a nos auto-idolatrar, porque nós nascemos para adorar, né? E se a gente não adorar a Deus, a gente está adorando o diabo em algumas coisas, ou até nós mesmos. Tem gente que se adora. Então nós precisamos amar a Deus mais do que a nossa própria vida. O que você é capaz de fazer para revelar Jesus para uma pessoa? Porque você vai ter que deixar ele crescer e você diminuir. Você vai ter que deixar o seu ego, seu tempo, às vezes o seu descanso, né? Tem gente que não entende isso. Segundo, você precisa buscá-lo sem limites. Você precisa ser intenso em buscar o Senhor. Uma coisa é crer no Senhor, outra coisa é buscar o Senhor. Se eu perguntar se você crê em tudo que a gente lê na Bíblia, você vai dizer que crê. Então a gente tem que viver o que a gente crê. Amém? Terceiro ponto, você precisa contemplá-lo toda hora. Eu gosto muito dessa palavra contemplar. Você precisa contemplá-lo toda hora. Toda hora vão ouvir glória a Deus, aleluia da sua boca. Toda hora vão ouvir palavras que edificam. Palavrão nunca mais na sua vida. Sempre vai ter uma palavra de bênção. Por quê? Porque você contempla Ele toda hora. E aí eu me lembro de Levítico 6:13. Eu usei começo do ano aqui, na oportunidade que eu tive nos 40 dias de oração. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você não vai esperar mais uma oportunidade aqui na igreja para falar de Jesus, porque você vai criar uma oportunidade. Tem um cara que ele diz o seguinte: pessoas fracas perdem a oportunidade, pessoas normais aproveitam a oportunidade, mas pessoas extraordinárias criam oportunidade. Então nós precisamos realmente parar de pensar. Eu tenho alguns amigos, quando eu tiver uma oportunidade, acho que todo mundo já ouviu isso, alguém falar, quando eu tiver uma oportunidade na igreja para falar de Jesus, né? Isso é uma mente de servir só dentro do templo, e às vezes a gente acaba aqui se acomodando e criando essa mentalidade. Então nós precisamos realmente viver Levítico 6:13. O fogo ele não arde aqui no púlpito, ele arde no altar. Tem um autor que ele diz isso: o fogo não arde no púlpito, ele arde no altar. Só corre atrás de púlpito quem não tem altar em casa, porque quem tem altar faz de qualquer lugar o seu púlpito. É lá na barbearia, é lá na academia, é lá na faculdade, é no colégio, é onde estiver. Então não espere uma oportunidade, não espere pegar o microfone na mão para falar de Jesus. Seja você o microfone. Amém? Quarto, você precisa ter um zelo pela presença. O culto de domingo, eu profetizo que não será mais suficiente na sua vida. É porque é muito fácil você confundir zelo natural com zelo espiritual. Muitos têm um zelo natural pela obra, quando tem gente olhando. Enquanto tem gente olhando, enquanto tem plateia, ele tem um zelo natural pela obra.
E como é que eu sei que uma pessoa ela tem um zelo natural pela obra? Ela quer aplausos, ela tem um público, ela adora, se torna um costume. Mas no momento que está só ela e Deus, ela não é agressiva no espírito. E isso serve para nós líderes. E eu entendo assim, Deus tem me falado que Ele vai tirar muitos líderes do púlpito para o altar secreto. Para quê? Para que volte a depender só dEle. Porque muitas pessoas estão querendo extrair das pessoas, das plateias, o que elas têm que extrair de Deus. Por isso que tem uma síndrome de burnout. A doutora Ana deve saber. Muitos líderes têm se matado porque estão tentando extrair do público o que ela tem que extrair do secreto dela. Então nós precisamos ficar atentos. Quinto, você não pode ficar satisfeito com o que você está recebendo. Por exemplo, aquela mensagem da pastora Cleide, o que você fez com ela? Você não tem que se conformar com a palavra que você está recebendo. Algumas perguntas: você tem divulgado o que você está recebendo? O que essas palavras têm provocado em você? O que já mudou em você? Você não foi chamado para esperar as coisas acontecerem. Nós somos chamados para fazer as coisas acontecerem em Jesus. Então, a gente ouve palavra para quê? Para se tornar eu acho que é o pastor Elias que diz, um gordo espiritual? Só receber. Então, o que a gente está fazendo com a palavra que a gente está recebendo? Será que a gente está propagando ela, está sendo um canal? Será que a gente está revelando ela para os nossos amigos? Eu, por saliência mesmo, eu gosto de me apresentar como crente. Eu preciso assumir minha identidade. Tem crente que tem vergonha, vê a gente por aí, tem até vergonha de dar a paz do Senhor. O pastor Cléo falou uma vez isso. Então, tem crente que tem vergonha. Oi, irmão, tudo bem? Vem logo com o irmão para não dar a paz do Senhor. Porque a paz do Senhor é uma identificação do crente. Então nós temos que dar a paz do Senhor. Amém? Então nós precisamos, queridos, realmente querer mais de Deus. Se eu perguntar aqui, quem está disposto e disponível, porque tem algumas pessoas que estão dispostas a dar ideias, né, a dar dicas, e aí a gente convida, mas não está disponível, não está com tempo. Então, quem está disposto e disponível para revelar Cristo, nosso tesouro escondido para essa cidade? Quem está disposto e disponível? Pastor, olha aí quem está disposto e disponível. Anota aí, ó. Algumas não estão, mas anote aí. Depois o Senhor cobra deles. Aí eu pergunto, quantas vezes você já leu a sua Bíblia toda? Quanto tempo você gasta contemplando as Escrituras? O que você renuncia por Jesus? Porque quem é faminto por Deus se alimenta de renúncia. Porque abandonar as coisas proibidas é fácil. Um budista faz isso, um ateu faz isso, os satanistas jejuam, fazem também, né? Abandonar as coisas proibidas é fácil. Difícil é renunciar às permitidas, até as permitidas. Às vezes tem algumas coisas que não é pecado fazer, mas por amor de Jesus eu vou renunciar a elas. Então nós precisamos andar em outros níveis. E aí, falando de renúncia, eu me lembro do texto de João 4:33, esse texto emblemático. Vou ler só a parte B. Jesus dizendo, esse preocupado com Jesus, né? Se ele já tinha se alimentado, aí Jesus vai dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí eu digo assim, fazer a vontade de alguém é fácil? Principalmente quando a gente não gosta. Lembrando que essa vontade aqui de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, a boa vontade de Deus, Jesus diz assim, vinde a mim, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso aqui é a boa vontade de Deus. Aí agora na agradável vontade de Deus, vinde após mim, tome a tua cruz e siga. Agora na perfeita vontade de Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, lendo o livro, e o autor diz o seguinte, na boa vontade de Deus para Jesus, Jesus estava dando um show de teologia, pastor Evandro, nos epicureus lá no templo. Na agradável vontade de Deus, Jesus estava curando, expulsando demônio, maravilhas. Mas na perfeita vontade de Deus, Jesus estava onde? No Getsêmani, suando sangue, pronto para morrer por mim e por você. E aí a pergunta é, o que nós somos capazes? Coloca para mim 2 Coríntios 4, versículo 1
ao 10. O que nós somos capazes de fazer por uma alma, de fazer por alguém. Eu estou pregando para mim mesmo, e a gente às vezes quer chutar o balde, como diz o livro do pastor Rafael Belo, e a gente quer chutar o balde porque às vezes aquele cara te irrita, aquele cara, e aí o que a gente é capaz de fazer por alguém, né? Qual é o nível de renúncia que a gente está andando? Geralmente quem renuncia muito vive em outro patamar de autoridade, né? E realmente nós precisamos querer a autoridade de Deus, o poder de Deus. E olha esse texto para a gente já finalizar, 2 Coríntios 4, bora ler do 1 ao 10. Queria que vocês lessem para mim. Bora lá, 1, 2, 3. Para a iluminação e conhecimento da glória de Deus, face de Jesus Cristo. Para bem aí, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para quê? Para bem aí, qual é o tema? Revelando Cristo à cidade, o tesouro escondido. Aonde é que esse tesouro escondido está? Está em mim e em você, queridos. Nós precisamos colocar para fora o que Deus já colocou dentro de nós. Nós carregamos esse tesouro. A palavra de Deus, ela só vem nos despertar, ela só vem nos alertar, ela só vem, como diz um pregador, nos plugar na tomada, porque já está em nós. Nós carregamos a eternidade. Salomão disse isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Aqui fora a gente vive uma vida de momento, de tempo. Continua lá só para a gente ler esse trocadilho que ele vai dizer aqui, ó. Olha esse trocadilho aqui. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Para bem aí, ele falou que colocou dentro do vaso de barro o tesouro. E tudo que acontece fora não pode roubar mais o que está dentro. Em tudo somos atribulados aqui fora, mas não angustiados aqui dentro. Perplexos, mas não desanimados aqui dentro. Então nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos entender que nós somos o vaso que Deus quer usar. Nós somos o vaso que Deus quer usar. Você é o canal que Deus quer usar nessa cidade para pregar Jesus, para falar de Jesus. Nós precisamos realmente querer. Agora a pergunta: o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá, com o talento, com a capacidade? Que a gente venha valorizar isso, que a gente venha guardar essa palavra, tá? Que não venha ser mais só uma palavra na sua vida, mas que venha ser um destravamento para que você realmente possa viver o novo de Deus na sua vida, porque Deus, Ele faz novo de novo, faz tudo novo de novo. Então, que a gente possa querer ser usado por Deus, né? Deus, Ele diz no Efésios 1:3 que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo, irrepreensível diante dele em amor. Se Deus não usar a santidade da igreja para confrontar o pecado do mundo, Deus vai usar o pecado do mundo
para confrontar a nossa religiosidade. E é o que está acontecendo, porque a gente quer só se manifestar pelas redes sociais e tudo, mas realmente a gente não está vivendo o que era para a gente viver. A gente é religioso. Então que a gente possa realmente querer ser usado por Deus, amém? Deus abençoe. Se ele fizer gosto, ele amanhece pregando aqui, irmãos. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus.